Ramos, que é o West Europe Market Technology Leader na Liberty Seguros. Chamava também Mário Campos, subdiretor-geral dos Sistemas de Informação da Autoridade Tributária. Nelson Pereira, administrador e CTO da Noesis, e o Luís Vaz Henriques, ITNS IS Director da Lusíadas Saúde. Estejam lá à vontade. Acho que estamos a baralhar lá atrás. Bem, este painel serve-nos também para apresentar, nós IDC, esta nova terminologia que acabámos por lançar também durante o Covid, que é este Future of IT. E vocês estão, o IT está de volta. Na verdade, o IT nunca desapareceu, como todos saberão. O que aconteceu foi no momento em que era importante demonstrar esta necessidade das organizações abraçarem as tais estratégias, os tais planeamentos relacionados com a transformação digital. A palavra transformação digital tinha uma carga mudança. É o momento de transformar. O digital, naturalmente, estava lá para dizer, não é uma transformação qualquer, é uma transformação potenciada pelas tecnologias. E durante alguns anos acabámos por utilizar muito a expressão transformação digital. Já mais recentemente começámos a focar essencialmente não no momento do começo, mas na necessidade das organizações visualizarem o que é esta organização transformada. O que é que será esta organização nativa digital? O que é que será este Future Enterprise? E esse Future Enterprise é aquilo que são os 9 temas fundamentais que nós vemos as organizações por todo o mundo acabarem por seguir. São aqueles Future of que vocês estão a ver e podem ver durante todo o dia neste evento. E recentemente foi importante voltarmos a valorizar e a destacar o papel do IT. O IT que é, na verdade, o tal backbone, eu diria quase o sistema operativo cada vez mais das organizações. E daí a necessidade de nós, muito recentemente, e se vocês acompanharem também as frameworks promovidas pela IDC, muitas delas para lerem o mercado e acabarem por apoiar também quem compra a tecnologia, acabou por fazer este merge entre o mundo do Future Enterprise e o mundo do Future of IT. Portanto, oficialmente, e eu começava aqui talvez também pelo Alexandre Ramos, eu há muitos anos ouvi uma expressão que era CIO nas organizações, a terminologia muitas vezes era feita à brincadeira com o CIO, era Career is over, ok? Portanto, nenhum CIO podia sequer sonhar chegar a CEO da organização. Hoje isto está diferente. Hoje não diria que o CIO saiu do armário, mas o CIO de facto passou a ter um papel diferente nas organizações. Alexandre. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Pois, eu não sei se saí do armário ou não. Uma coisa é certa, eu não me parece que nunca estive no armário. E acho que não vejo o CIO hoje. Não é por isso que o meu título não diz CIO, é porque a terminologia da empresa assim chama tecnologia líder, mas não creio que isso seja uma verdade. Eu acho que havia uma despromoção do líder das tecnologias em querer fazer negócio no dia-a-dia. Havia muito, eu tenho mais do que me preocupar e tenho muita coisa para garantir, e era muito considerado o facilitador para fazer acontecer aquilo que o negócio queria. E eu acho que esse conceito com os anos foi-se perdendo, e hoje em dia, claramente, ainda ontem numa reunião dizia nós o negócio. Eu não sou tecnologia, eu não penso primeiro tecnologia, eu penso primeiro negócio. E acho que isso foi uma mudança que aconteceu, não é de agora, agora está um bocadinho mais premente, porque ninguém fala em tecnologia primeiro falamos no que é que queremos fazer, no que é que queremos atingir como organização. Portanto, eu claramente acho que quem estava no armário saiu, ou foi empurrado para sair do armário. E acho que hoje em dia nós não temos que pensar em tecnologia como o fim, como algo que é aquilo que nós queremos fazer. A minha função termina quando eu implementei esta tecnologia, claramente. Sentiste que o Covid teve algum impacto organizacional? Porque às vezes, como dissemos, não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com as competências, tem a ver mais com a percepção. O Covid foi uma boa ajuda? Eu acho que o Covid foi uma boa ajuda. Houve muita gente que teve que acordar à bruta e que teve que... eu já não posso estar na cave, como tu disseste hoje de manhã. Porque, vamos pensar assim,
Nós falamos muitas vezes no ser um constant learning. Nós temos de estar sempre a aprender. E durante muitos anos passámos a mensagem que as pessoas das tecnologias, só algumas, tinham que estar constantemente a aprender. E acho que isso fez mudar o paradigma para que as pessoas percebam que em situações como o Covid, numa semana, como tu referiste, houve uma mudança completa. Então o que é que era? Eram as pessoas que não queriam fazer. Portanto, acho que o Covid veio ajudar, mas o tema foi endereçado antes do Covid. Senão nós não reagíamos numa semana. Acelerado. E 2 anos depois, parece que estamos num mundo diferente. Boa. Luís, eu recordo-me que, e ainda hoje, se não me engano, a nossa missão da transformação da saúde é qualquer coisa como outcome-based healthcare. Este foco de que, e a saúde é um bom ilustrativo, as organizações talvez estivessem muito focadas no que ofereciam e passaram a estar muito mais focadas no bem-estar, vá lá, do doente. Internamente, o CIO e o responsável do IT também já começa a ser medido o seu sucesso e o seu desempenho por esse contributo direto e não de suporte para esses outcomes? Antes de mais, também obrigado e obrigado pelo convite. Só tocar 2 ou 3 tópicos parecem essenciais antes de responder à tua questão. Eu acho que nós, quem está nas tecnologias, eu passei na década de 90 pela banca, pela Caixa de Depósitos, depois passei pelas telecomunicações e realmente nós estamos a viver aqui um momento único em que eu, se calhar vou ter aqui um discurso um bocadinho mais polémico, em que eu acredito que as tecnologias estão completamente descontroladas neste momento. Nós não temos capacidade, eu vou usar a palavra arquitetura, e penso mais à frente, vamos falar até da arquitetura de dados, mas este fenómeno todo, não só de cibersegurança, resume-se neste descontrolo, porque há 20, 25 anos atrás, nós não tínhamos tecnologia para responder aos problemas que temos em cima da mesa. Hoje temos tecnologia a mais e não sabemos o que é que conseguimos fazer com ela. Só pegar no tópico cada vez que surge um problema em qualquer tecnologia e quem gera data centers tem que fazer uma atualização, nós hoje em dia temos uma panóplia de tecnologias que se interrelacionam e nem sequer conseguimos perceber qual é o impacto que vamos fazer quando mexemos numa tecnologia. Portanto, nós temos aqui alguns desafios, depois eu vou falar mais à frente também deste tema, mas ainda à tua questão. Nós ainda não vivemos num momento de healthcare. Eu tenho falado muito de illness care. As pessoas vão aos hospitais quando estão doentes, ponto final. E é curioso, e eu chamo a atenção para todos sobre este fenómeno, nós nas últimas décadas olhamos muito para e estamos preocupados com a nossa conta do banco, com o nosso dinheiro, com o nosso automóvel. Chegamos ao nosso automóvel, carregamos um botão, sabemos tudo do nosso carro, não é? Eu estou preocupado se não tiver rede 5G no meu telemóvel, se não tiver a receber mensagens. Eu perguntei o que é que nós sabemos da saúde. Não sabemos nada. Nós temos desafios enormes, nós damos umas corridas, sabemos o número de passos, o número de calorias, e quando falamos na questão do IoT, na ligação dos devices, o Ray Kurzweil, que é um dos maiores cientistas dos Estados Unidos, escreveu há uns anos um livro que é a fusão do homem com a máquina. Nós começamos a ver tecnologias, mas efetivamente, e ele tem um livro que é Vivo o Suficiente para Viver para Sempre, em que esta fusão das tecnologias e esta aproximação das tecnologias fará, efetivamente, nós consigamos viver mais anos. Portanto, eu acho que é por aí que temos os desafios. A questão do como é óbvio, acho que se passa em todos os setores e a United Healthcare é o acionista da Lusíadas, que é a maior empresa de saúde do mundo. Inclusive a Optum, que é uma das grandes empresas de tecnologias do mundo de saúde dentro da United Healthcare. Neste momento, o CIO é visto já como, os próprios modelos de financiamento são vistos já como, não é o business side que diz faz-me isto, mas tu tens aqui $1 milhão para me dares este retorno. Portanto, é um bocado essa a tendência que estamos a assistir. Portanto, já conseguem influenciar o ritmo da organização e não estar à espera que o negócio vá ao ritmo do negócio, é um pouco isso? Eu diria mais que já determina. Portanto, há setores, e tu há bocadinho referias, em que o CIO passa a CEO, não é? Eu diria que hoje em dia há setores em que o líder da tecnologia já determina a estratégia de negócio. Nós vimos de um conceito em que a estratégia de tecnologias decorre da estratégia de negócio para um momento em que estamos já em que a estratégia tecnológica condiciona a estratégia de negócio. Muito bem, Mário.
Um dos temas que eu falo, tenho aqui alguns alunos e muitas vezes o que falo nas minhas aulas é que o termo IT tem uma carga enorme, porque nós dizemos IT, IT, IT e na verdade é 99% o T e depois o I está ali de bengala, não é? E quando nós falamos, por outro lado, de transformação digital, é os dados, a informação, são os insights. Portanto, há aqui um desequilíbrio quando nós falamos de IT de haver uma carga eminentemente tecnológica. Mas na verdade são os dados, a informação que está a fazer verdadeiramente essa transformação. Na autoridade tributária, como é que este equilíbrio entre qual é que é a competência? Eu acho que deve ser das entidades do Estado com maiores competências no tratamento dos dados. Esta valorização da informação, há quem diga até mais, não é? Não é? De dados. É por este foco, este equilíbrio que vocês estão a conseguir fazer uma maior competência, pensar menos tecnologia e mais gestão, governança de dados? Bem, muito obrigado pelo convite. Só pegando aqui um bocadinho naquilo que foi dito e depois respondendo à questão dos dados, eu acho que, de facto, do ponto de vista daquilo que é o posicionamento das áreas de IT nas organizações, aqui há uns anos dizia-se que era preciso que o IT, ou que as pessoas da informática, como se habitualmente designavam, se sentassem na mesa dos crescidos, não é? E eu acho que esse passo nós já demos, não é? E, portanto, nós já lá estamos na mesa dos crescidos e acho que estamos na mesa dos crescidos exatamente porque, e agora deixando aqui as definições um bocadinho de lado, porque incorporamos o pensamento digital. Porque o pensamento digital é que é efetivamente aquele que é o driver, é aquele que quebra a barreira do momento em que o IT passa a ser quase como que uma consequência do pensamento, que ao ser digital acaba por ser materializado em tecnologia e acaba por construir esse processo de transformação digital que depois ouvimos falar nas organizações. Porque, de facto, o processo de transformação digital ou o pensamento digital começa num exercício de empatia. De empatia na perspectiva de endereçarmos as necessidades, as aspirações daqueles a quem nos dirigimos. E, de facto, do ponto de vista da autoridade tributária, quando nós pensamos nessa perspectiva de endereçar as necessidades daqueles a quem nos dirigimos, é uma matriz, um pilar forte do ponto de vista da estratégia da autoridade tributária que tem a ver com o cumprimento voluntário, portanto, a facilitação do cumprimento voluntário. E isso encontra na transformação digital, no digital e nos dados, eu diria, um terreno fértil para que isso possa ser concretizado. E, portanto, dito isto, a questão da governação dos dados e a forma como tratamos esse manancial de informação é, de facto, escusado será dizer que é o maior ativo a seguir às nossas pessoas, porque de facto é com os dados que conseguimos ter, enfim, um nível de serviço que nos permite, de facto, permitir às pessoas a simplificação do processo, a desoneração de algumas tarefas e, ao fim e ao cabo, aquilo que é quase que o cumprimento de uma missão de forma o menos intrusiva possível. E, de facto, na governação dos dados reside a grande chave para esse processo. Efetivamente, é maximizar o valor que os dados têm para a organização, que nós conseguimos também maximizar o serviço que prestamos aos contribuintes, aos operadores económicos, ao país em geral. E aqui, enfim, existem muitos desafios, e os paradigmas, digamos, cognitivos da inteligência artificial e afins ao nível da ciência de dados, trazem-nos aqui desafios enormes porque, como também já aqui foi referido, não é? Nós temos que olhar para a capacidade das organizações, e a administração pública é um exemplo, mas o setor privado também carece das mesmas necessidades e compete por esses mesmos recursos. Temos carências de profissionais que possam permitir tirar o maior partido desse manancial de informação, dos dados, aplicar-lhes a tecnologia hoje disponível e fazer aqui um upscale daquilo que são muitas provas de conceito, digamos assim, que são feitas nas nossas organizações. E, portanto, eu acho que aqui o grande desafio é
de facto, assumir que os dados são o tal enorme ativo, olhar para as oportunidades tecnológicas e o momento em que nos enquadramos como um momento potenciador dessa mesma exploração e depois lutar do ponto de vista da concepção das soluções com um pensamento digital sempre presente na tal perspectiva do exercício de empatia que falava há pouco. Eu imagino que este derrubar, também que falava anteriormente, dos silos informacionais, seja um desafio muito grande. Há alguma boa prática que vocês tenham adotado que consideres que tenha sido chave para esta valorização do ativo, independentemente depois das estruturas organizacionais? Pois, eu acho que, de facto, essa questão dos silos também resulta do tal pensamento digital. Isto é, quando nós pensamos na organização com um pensamento digital centrado no serviço, não é? Acabamos por esbater, de alguma forma, aquilo que é esse pensamento setorial ou muito compartimentado da informação. E, portanto, a informação é um ativo da organização e de todos e que pretende, de facto, dar resposta a todos, não é? Muito bem. Nelson, também no passado, quando se falava de IT, houve uma vaga de externalizarmos o IT, não é? E os vendors, os parceiros eram muitas vezes vistos como, finalmente já não temos a informática a chatear-nos e agora temos um fornecedor, aqui um catálogo de serviços, uns SLAs, etc. Também aqui esta visão de fornecedor teve que transitar para parceria, não é? Ou seja, ninguém na verdade externalizou o IT, encontrou parceiros que têm que estar cada vez mais integrados, certo? Sim, sem dúvida. Bem, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. O que vemos é isso mesmo, é cada vez mais a verdadeira ascensão da palavra parceria. Eu acho que se usava e sempre se usou o contexto de fornecedor e mais tarde parceria, mas acabava por ser uma palavra. Hoje em dia nota-se essa colaboração estreita entre os fornecedores de prestação de serviços como nós e os clientes finais, e essa participação vai de facto também ao nível do negócio. E aqui também pegando já em algumas outras conversas, também sou informático, a questão do informático penso que vai ser tema de alguns anos. Nada se faz, nada se transforma de um dia para o outro, acho que é bidirecional. Eu aqui não me dirijo só aos CEOs ou o que seja, dirijo mais à parte de management de toda a parte da IT, vai ter que colaborar, vai ter que pensar o que é que o negócio pode ganhar com a parte tecnológica e de informação. Muitas empresas, o que nós vemos também no mercado é várias velocidades diferentes em cada um do tipo de empresa, em cada região, em cada país e, portanto, vemos muita diferença de velocidades em tudo isto. Há empresas tradicionais, tipicamente muito grandes, com muita faturação, com muitos colaboradores, que essa transição não será assim tão fácil e, portanto, a realidade será sempre termos o IT que nós estamos habituados a ver até hoje, que tem que continuar a suportar tudo o que são os sistemas que existem. Nada se transforma muito rapidamente, ou pelo menos à velocidade que se quer. Já outras empresas, até nascidas no mundo digital, sem dúvida colaboro com a mesma opinião dos meus colegas, que não se distingue muito o que é um CEO de um CEO, porque as decisões são tomadas precisamente do que é que a tecnologia permite nos próximos meses, nas próximas semanas, fazer para o seu negócio. E, portanto, também neste conceito todo, o que eu acho, e nestas diferentes velocidades das empresas, nota-se muito até as palavras que são usadas. Quando uma empresa ainda refere muito o canal digital, quer dizer que, apesar de ser bom já ter um canal digital, ainda se pensa que é um canal para se chegar ao típico cliente que existe no mundo normal. Quando já falamos em mercado digital ou mundo digital, isso leva a outro tipo de obrigações. Leva em, por exemplo, perceber que no mundo digital o cliente não será o mesmo, possivelmente. Se calhar teremos pessoas físicas que gostam de uma determinada característica daquela empresa em termos físicos, mas haverá outro
que gostará daquela empresa pela sua capacidade digital. Possivelmente o mesmo cliente não gosta das mesmas coisas. E todas essas transições, todo este interesse das várias empresas é aquilo que nós temos vindo a ver e, de facto, com uma aceleração incrível nos últimos anos. A capacidade de resposta de um parceiro será sempre o ponto de partida, mas a vossa capacidade de ajudar a acelerar o próprio ritmo, já sentem isso? Alguma área em que vocês vejam que verdadeiramente estão a ajudar à aceleração? Bastante, e o Bruno focou na apresentação, uma das palavras era, sem dúvida, a automatização. Na automatização, e recuando um bocadinho ao que é um IT, que todos os presentes terão essa dificuldade, terão sistemas mais ou menos avançados, o que chamamos legacy, ou aquilo que já está integrado completamente em cloud, tem sistemas abertos, já microserviços, em oposto aos monolíticos que também o Bruno referiu. Tudo isso faz e vai condicionar essa aceleração. E, portanto, enquanto isso não acontecer, a automatização muitas das vezes vem trazer essa capacidade de conseguir já responder a certos desafios que ainda terão um ciclo de vida de desenvolvimento de software que ainda vai demorar e, portanto, olha, vamos resolver, não gostava de chamar assim, mas às vezes com um penso rápido, mas que vai resolver durante algum tempo e depois logo evoluímos verdadeiramente na arquitetura. Por outro lado, também no desenvolvimento de software, o que notamos é que em grande força estão a entrar soluções low-code ou no-code total. Portanto, tudo o que seja, e também referiu, tentar que com os profissionais que temos, com a capacidade que temos no nosso mercado, fazer algo mais e algo mais rápido, é isso que se utiliza. E, portanto, estas ferramentas, por origem, um informático veio habituado dos Cs, alguns até da Assembler e COBOL, etc. Hoje em dia, se fôssemos só fazer com essas tecnologias, acho que esta conversa iria durar mais 10 anos, iríamos estar aqui sempre a dizer o mesmo. Portanto, tecnologicamente, todas essas linguagens ou essa capacidade tecnológica veio para nos ajudar. E, portanto, é isso que nós sentimos que tem acelerado muito todo o IT dos clientes onde estamos. Portanto, esta aceleração é muitas vezes o aproveitar as oportunidades e também dar alguma informação a quem leva as organizações das oportunidades. A responsabilidade do CIO também é alertar naturalmente para as ameaças. Uma das nossas previsões fala muito da dívida técnica, o tal legacy, mas conectando aqui duas funções, o CIO e o CFO. Naquilo que são os desafios de dívida técnica, quanto é que é verdadeiramente escassez de recursos, de fundos, para resolver, ou pelo menos ter um plano de resolução, ou quanto é que é mesmo incapacidade ou receio de sequer tocar naquilo tecnicamente, porque pode descambar tudo. Portanto, há aqui uma limitação que agora com o Covid pode ter mudado. Voltaram a haver planos de temos que resolver um dia este tema do legacy ou ainda não? Antes de responder essa pergunta, queria só dizer que no tema anterior há uma coisa muito importante, que é nós despendermos energia em aumentar a literacia das áreas ditas menos tecnológicas sobre temas tecnológicos. O efeito dessa passagem de conhecimento, porque nós próprios, eu falo por mim, eu tenho um filho de 15 anos, quando ele às vezes diz-me algumas expressões, eu fico a olhar para ele como, o que é que tu estás a falar? E há duas coisas que podem acontecer, ou eu tenho a curiosidade e faço a pergunta seguinte, ou eu, está bem, ok, depois a gente logo vê. E isso acontece nas áreas de negócio. E, portanto, nós temos que investir na literacia tecnológica, não só nas áreas menos tecnológicas, mas muitas vezes nas áreas tecnológicas, porque há muita gente das tecnologias que não sabe o que é um Kubernetes, o que é um microserviço. Um pensamento saudosista. Pronto, isto é só à parte. Relativamente ao Legacy, eu posso-vos contar uma pequena história, que é um bocadinho a história do que a Liberty está a fazer na Europa há 3 anos. E isto para responder à tua pergunta. Nós temos vários países onde operamos e nesses países temos um landscape grande de tecnologia que a gente pode chamar legacy, mas por uma questão de respeito chamamos os sistemas atuais. Que é porque legacy dá sinónimo de mau. Não, legacy foi o que nos trouxe até aqui. Pronto. O que é que nós fizemos? Nós estabelecemos uma estratégia de negócio em que quisemos definir as ditas journeys
que não é mais do que pensar de uma ponta à outra daquilo que os nossos clientes e parceiros fazem, e pensarmos como é que nós tínhamos um processo simples, com poucos saltos, com um pensamento digital, e foi isso que se pensou. E definiu-se que é isso que se quer. E concluiu-se que só havia uma maneira de o fazer, que era criar um ecossistema à parte. Coisa que nem todas as organizações o podem fazer. Por todos os motivos e mais alguns que muitos de vocês estão a pensar. Nós tivemos essa oportunidade, o que nos faz olhar para os sistemas atuais de uma maneira diferente. Há uma regra base, eles não podem ligar, este novo ecossistema não pode ligar nem com um fiozinho de cabelo aos sistemas atuais, porque vão criar constrangimentos futuros que nós nem sequer sabemos quais são. Por isso, olhamos para os sistemas atuais de uma maneira com muito respeito, com muito carinho. Eles têm que operar de uma forma eficiente, robusta, mas olhamos para o ecossistema à parte como o veículo para nos dotar aos nossos clientes de poderem interagir connosco quando quiserem, de onde quiserem, física, presencial, de manhã fazem física, à tarde fazem digital, à noite fazem de uma outra maneira qualquer. Por isso, isto para te responder à tua pergunta, acho que olhamos para os sistemas atuais como algo vital para a companhia entregar o seu valor. Obviamente, temos perfeita noção quanto isso custa em competências, que são cada vez mais escassas, não é? Porque os sistemas atuais têm 25 e 30 anos, muitas pessoas já se reformaram, com o custo da operação do mesmo, com a pressão das regulamentações que não os permitem que eles estejam quietinhos, quentinhos, até um dia serem desligados. Por isso, não olhamos para eles simplesmente como uma fatura de custo. Não podemos olhar para eles como uma fatura de custo. Agora, fazem parte do caminho estratégico para o futuro? Não, porque isso tivemos a oportunidade e o apoio de poder fazer uma coisa à parte. Mas depreendo que há um roadmap para que os sistemas atuais passem a ser ex-sistemas? Ex-sistemas. Isso claramente já o fizemos, ou seja, nós tínhamos 5 sistemas core, uns já os desligamos e paulatinamente é isso que vai acontecer. Portanto, mas não olhamos para eles como um custo, um carrinho de mão que a gente tem que acartar. Não, não. É um ativo essencial para podermos chegar ao destino final, que, by the way, não vai ser como a gente o vê hoje, vai ser outra coisa qualquer. O ter consciência, pelo menos, dos riscos que está a representar para a organização é fantástico. Muitas vezes começa por ser riscos de eficiência, riscos de experiência, os tais riscos das oportunidades, mas também há os riscos mais evidentes, são os riscos de segurança. Por exemplo, uma das previsões que nós temos no Future IT tem a ver com a importância, talvez, daquelas ferramentas ou daqueles controles considerados mais robustos, multifactor authentication. Portanto, é fácil dizer, fantástico, todos nós estamos habituados, do ponto de vista da tal literacia digital, até como é um tipo de ferramenta de autenticação que utilizamos numa banca online, portanto estamos habituados. A questão é que o legacy não permite encaixar muitas vezes essas plataformas de forma transversal. Como é que este alinhamento entre os dois mundos do IT e da segurança acaba por ter que ter esta visão comum para percebermos que existem riscos, mas que há também uma necessidade de roadmaps para os resolver? Eu referi aqui 2 ou 3 tópicos que me parecem relevantes. E todos nós, e quem dá aulas na faculdade, usa sempre os 3 pilares, que é pessoas, processos e tecnologias. Nós falamos aqui da tecnologia, só queria acrescentar mais qualquer coisa à tecnologia, que é a transformação digital. Podemos ir mais atrás. O primeiro CPU da Intel, o C4004, foi lançado em 1971. Portanto, este palavrão, transformação digital, que usamos muito no meio, que há pressão, não é de agora. Portanto, a lei de Moore depois tratou do resto e cada vez temos mais tecnologia, por isso é que eu digo que está descontrolada. Temos só mais um tema com a tecnologia e está a passar neste momento, que é como é que nós financiamos a tecnologia. A tecnologia está cada vez mais cara e há países e empresas que têm mais capacidade de adotar essas tecnologias de segurança ou essas tecnologias necessárias para nos proteger, mas digamos, as criptomoedas esta noite perderam qualquer coisa como $500 bilhão. Portanto, só para teres uma noção, o mundo todo financeiro está baseado em ETFs, isto é um mega casino. Portanto, isto é só para fechar o tema das tecnologias, é o que é que vai acontecer, porque será que vamos continuar a ter estas tecnologias, esta inovação, ou vamos entrar aqui numa
uma regressão, como foi usada a palavra, tecnológica. Esse é o primeiro tema. Relativamente às pessoas, tirando a literacia, eu queria trazer outro tema que é muito importante para completar e que bate também a segurança, que tem a ver o professor Ian Angel, de London School of Economics, em 2000 lançou um livro muito interessante, que é o Manifesto Bárbaro, que é nós estamos na última revolução, que é a revolução do conhecimento. E provavelmente, eu não tenho ouvido ninguém falar disto, mas o Covid veio também dar tornar mais transparente algo que é a ineficiência de muitos grupos de trabalho dentro das organizações. Nós aplicamos a tecnologia, transformamos digitalmente, mas o tema é, e o professor Ian Angel levanta isso no seu livro, há 22 anos atrás, o que é que vamos fazer com essas pessoas na sociedade? Portanto, o que é que a tecnologia vai fazer, não é? Pela quantidade de pessoas, e nomeadamente do nosso país, e eu não quero entrar em questões ideológicas nem políticas, mas como é que isto é sustentável, do ponto de vista da administração até pública, um sistema todo, ter que pagar uma população com idades muito avançadas, ter que financiar tecnologias de segurança por aí fora, para as empresas se protegerem. O último tópico, que é os processos. O que nós estamos a assistir, acredito nas vossas empresas, está a passar. Todos os dias nós temos o Log4j, portanto, há novas formas de entrarmos. Há sempre uma tecnologia qualquer que tem ali um buraquinho onde é possível entrar. Mas o que é curioso neste momento é que todos nós estamos a receber dezenas de telefonemas de telefones internacionais. Estamos a receber, já não é o mail, não são os sites. Não é? Esta questão da pessoa, diga-me lá, eu sou a pessoa A, dê-me a sua password e eu vou fazer isto por si. Portanto, a questão dos processos é fundamental, não só toca na literacia, mas também toca nas metodologias. Nós acabámos, só para terminar, recentemente, os últimos papers académicos dizem para não usarmos a palavra Shadow IT, que já não é fino usar a palavra Shadow IT, devemos usar a palavra Business Applications. Mas o certo que é, este modelo Agile que nós trouxemos, que é bom, somos mais rápidos, mas perdemos um bocado a noção do passado. Reparem, todas as nossas metodologias, desenhar bem uma arquitetura de dados, quando nós dizemos, eu tenho que saber se este dado, se este modelo relacional de dados está bem relacionado. Hoje não há modelos relacionais de dados nas empresas. Já não há base de dados relacionais, é não relacionais. Portanto, isto traz uma complexidade acrescida e exponencia quando passamos para os serviços. Não é? Se eu tenho uma base de dados com 200 tabelas, passo a ter uma camada de serviços com 200 ou 300 mil serviços. Como não há processos, como não há documentação, isto é o tal desafio que eu chamo, e isto é um desafio, mas sem dúvida que esta última layer dos processos é fundamental e as faculdades têm um papel essencial e nós temos que transferir todas estas boas práticas. O Agile está a chegar ao lado do business, vamos dizer assim, mas todas as boas práticas e metodologias, como seja o Data Governance e outras, temos de transferi-las também para o lado do business. E a pressão deste alinhamento entre o CISO e o CIO, vocês sentem já sentem esta necessidade de ir a ter esses problemas de oportunidades, mas conseguir responder cada vez mais às ameaças, do ponto de vista das funções, estas funções colaborarem bem é determinante? Depende um bocado da cultura. Eu acho que o líder da organização ainda continua a ter um papel muito importante na forma como estas funções e como se nós olhamos para uma lógica de poder, quem é que manda em quê, provavelmente há conflitos. O importante é existir a função e haver segregação das funções. Nós temos que cruzar cada vez mais funções e ter várias derivadas para garantir que aquilo que estamos a fazer está a ser bem feito. Eu olho para o papel de um CISO como um papel fundamental, quase como um auditor que garante, e eu acredito que isto passa em todas as organizações. A área de infraestruturas ainda tem um papel muito importante na questão da segurança. Não é? E o CISO aparece quase como o guardião, quase como alguém que esclarece e audita se estamos a dar ou não estamos os bons passos. Mas eu acredito muito num trabalho democrático e paralelo das várias funções, desde que existam. A função tem que estar segregada. Muitas vezes essa segregação leva à mesma separação e talvez seja o maior risco. Um dos temas também nas nossas previsões, também eu falei anteriormente, a importância do ecossistema e da colaboração, da transparência, da partilha, que também é muito anti a nossa cultura organizacional.
sendo a autoridade tributária provavelmente o melhor, não sei, deve ser o melhor caso, pelo menos em termos daquilo que nos dá visibilidade, capabilities nestas áreas, como é que vês, Mário, esta colaboração? Porque é que a AT não inspira ou não poderia partilhar mais e não podia colaborar mais? Porque sendo a mais, não sei, estou eu a assumir que é aquela que tem melhores competências. Como é que vê o desenvolvimento desta colaboração em ecossistema nos próximos anos também? Bem, eu sou extremamente favorável a geometrias variáveis dentro da criação de ecossistemas e nas quais, apesar de às vezes haver pouca visibilidade, talvez externa, a AT dentro da administração pública desempenha um papel essencial desse ponto de vista. Muitas das medidas de simplificação, de agilização dos serviços que temos vindo a assistir portanto, nos últimos tempos, resultam muitas vezes de verdadeiros ecossistemas onde a AT, lá está, pela informação que tem, pela forma como trata essa informação, acaba por assumir um papel relevante do ponto de vista da partilha dessa mesma informação com outros organismos públicos e muitas das tomadas de decisão que são, portanto, tidas nos diferentes setores de atividade dentro da administração pública são muitas vezes municiadas por essa partilha, por essa criação de ecossistemas do ponto de vista da informação dentro da administração pública, centralizado na autoridade tributária. Outro aspecto também muito relevante em relação à criação dos ecossistemas é a forma como a administração pública se deve abrir para fora da administração pública. E esse é um aspecto mesmo, diria eu, essencial. A administração pública tem uma estrutura orgânica que é por natureza pesada e que precisa efetivamente de estabelecer ligações quer com as universidades, por forma a incorporar a componente da experimentação, do conhecimento, naquilo que é o desenho dos nossos serviços e a forma como nós promovemos implementamos as próprias políticas públicas de forma mais habilitada, digamos assim, e por outro lado também com o próprio ecossistema de startups que falámos já aqui há pouco, que é um aspecto também muito, muito importante, porque desse ecossistema pode trazer para a administração pública um fator de agilidade, de velocidade, que a administração pública, pela sua própria natureza, tem maior dificuldade em atingir. E, portanto, sou extremamente favorável, quer a ecossistemas dentro da administração pública, quer da administração pública com a iniciativa privada. Bem. Do ponto de vista de um parceiro, do tal parceiro, e reforçando aqui esta ideia que também as ameaças devem ser consideradas, estes últimos tempos de pandemia, talvez estes últimos meses, vocês sentiram que talvez esta esperança também possa ser atordoada por estas tormentas agora relacionadas com estes ciberataques? Isto pode desencorajar as organizações nesta visão de transformação? Por exemplo, então mais vale a pena estar desligado, não é, do que me estar a meter nesses problemas. Sentem que há este risco? Não, de todo. Claro que as ameaças de uns são as oportunidades de outros e, portanto, são palavras antígonas, mas verdadeiras para todos. De facto, todos estes ataques, etc., vieram demonstrar que se tem que avançar, não ficar. Aliás, já foi aqui amplamente discutido, seja que não tiverem os legacy ou os atuais sistemas, que de facto é uma gíria muito interessante de se usar, terão que ser revistas e terá que haver um plano de desenvolvimento e de transformação nesse sentido. Isto é um rabo de pescadinha na boca, que é, se o negócio quer transformar-se, tem que ter os sistemas para se transformar. Se tem muitos sistemas atuais, de facto não vai ser possível e a segurança tem que ser mantida. Mas eu aqui, também daquilo que temos visto no mercado e nos vários clientes que temos, eu acho que muitos dos clientes já estão munidos da tecnologia essencial para a segurança, desde as infraestruturas, desde os modelos de desenvolvimento de software em que incorporam todas as best practices que podem, depois toda a área de qualidade que faz com que isso de facto aconteça e que não vá para a produção algo que não seja. Eu diria outra componente que aqui acho que ainda não foi mencionada, ou melhor, foi mencionada pelo Luís de certa maneira, dos processos, que é isso mesmo, mas que é a componente humana. A maior parte dos ataques
quando efetivamente se vai ver aquilo que aconteceu, foi uma falha humana. Isto faz-me lembrar os acidentes de avião, que felizmente são poucos, e parece-me que em termos de cibersegurança também acontece, felizmente já. Quando vem ao público que alguma empresa já teve um ataque, sei lá, deve ter tido antes 10 mil ataques. E, portanto, é concretizado, não é? Exatamente, claro. E um foi concretizado. Um avião é raríssimo cair, mas quando cai, depois vai-se apurar e normalmente há erro humano. Aqui não é exceção, quando se vai comprovar é simplesmente, sei lá, um utilizador que deixou o computador ligado e alguém de fora conseguiu verificar as credenciais ou fazer com que se entre num sistema e por aí afora. Portanto, começa tudo pelos tais processos, por haver um modelo de segurança que é de facto explicado a todos os colaboradores de uma empresa. E isso ainda não se vê assim muito a acontecer. Portanto, e aqui mais uma vez a conversa de há bocado, que é, existe um IT e o negócio tem a ideia que o IT tem que proteger isto. E pronto, e fica sanado porque comprou a tecnologia e já nem se fala mais nisso. Não é assim, porque a segurança tem muito mais a ver com tudo o que está à volta. O IT de facto está bastante avançado, vimos há pouco uma apresentação da Darktrace, como eles, há outras tecnologias, e portanto a tecnologia de diagnóstico, de acompanhamento, como se falou, de tudo o que é inteligência artificial, de facto, da algoritmia, que vem da matemática e da inteligência artificial, aí está fortemente aplicado e consegue ver padrões anómalos, etc., e portanto alertar rapidamente para situações que não são típicas, mas de qualquer forma aí é o humano, mais uma vez, que tem que ser habituado a ter comportamentos diferentes, pois, como falado, existem milhares de ataques por dia a todas as organizações. Portanto, temos que reduzir a culpa é do informático ou a culpa é do fornecedor, não é? Que também é muito típico. Para terminar e para... Acho que todos concordamos, talvez o que esteja em causa é o cabo da boa esperança e não o cabo das tormentas. Uma palavra final de esperança, ou pelo menos de boa esperança, para quem nos está a ouvir. Alexandre. Vai tudo correr bem. A sério, eu acredito verdadeiramente que pessoas informadas e motivadas resolvem o problema. E por isso, desde que a gente ponha as pessoas em primeiro lugar, que a gente ouça, que lhes dê oportunidades de aprenderem, vai tudo correr bem. Boa. Luís. Eu deixava duas palavras que me parecem relevantes. Um que é expectativas. A gestão das expectativas é cada vez mais importante. Os fornecedores fazem muita pressão, mas temos que gerir expectativas. As coisas não acontecem amanhã. Cloud não é, como tu referias, não é amanhã. Portanto, expectativa é a primeira palavra. A segunda é metodologias. Nós temos que voltar aos fundamentais. O Agile é importante, temos que libertar rápido, mas sem metodologias a confusão que temos instalada aumenta, a insegurança aumenta. Portanto, back to the basics. Vamos tentar fazer as coisas. Usa-se a palavra governança várias vezes. Temos que ser metódicos, temos que ter a palavra arquitetura é essencial nessa estabilidade. Desambiguar o Agile do à vontade, não é? Que também acontece. Mário. Bem, muito bem. Bem, enquanto, quer dizer, boa esperança, não é? Para já há uma boa esperança que estarmos todos aqui, passado este tempo de forma presencial, ainda que só a meio rosto, virão melhores tempos em que o rosto e os sorrisos aparecerão mais visíveis, não é? Eu diria que nós, de facto, estes são momentos de enormes desafios, de enormes oportunidades, e eu acredito efetivamente na capacidade do tal pensamento digital, mas não como uma buzzword, como algo que é uma prática instituída nas organizações, que é ele que quebra as tais barreiras entre o IT e o negócio, é ele que faz acontecer de forma direcionada àqueles a quem nos dirigimos, e é de facto desse pensamento digital que nós podemos esperar que as soluções que vão ser encontradas
vai correr tudo bem, não é? Ok. Porque, de facto, nós estamos numa fase que é uma fase extraordinária do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade tecnológica, não é? Portanto, hoje a disponibilidade tecnológica não é a barreira está muito na forma como nós conseguimos colocar acrescentar valor com essa tecnologia aos processos de negócio e voltar à base, voltar de facto à capacidade de ter a tal triangulação entre a tecnologia, os processos e as pessoas, e acreditar que as pessoas são de facto a chave para que esse triângulo aconteça. Boa. Nelson, palavra final. Que se abrace a transformação digital, de facto, e que todos colaborem. Nós aqui, maioritariamente, seremos mais ligados à parte IT, mas como aqui amplamente se já disse, que se misture negócio e IT de uma vez por todas. Boa. Portanto, vai ficar tudo bem se houver uma boa gestão de expectativas, se pensarmos digital, mais se abraçarmos o digital. Muito obrigado a todos. Tenham um bom coffee break. Voltamos a ver já nas sessões paralelas. Obrigado.